para falar um pouquinho sobre sucessão, transformação, o futuro das redes familiares na era digital. Ele tem 35 anos de experiência em varejo no Brasil, França e Angola, em empresas como Carrefour, GPA, Sendas, Cassino na França, Saraiva, é conselheiro do Grupo Supernosso, da rede Pinheiro Supermercado do Ceará, da UOL Inglesa de Minas Gerais, do Grupo DHS de São Paulo, da Hipercenter Andorinha, é ex-membro do Conselho Consultivo da Bombril, coordenador acadêmico do curso de formação para conselheiros de empresas de controle familiar na FGV, coordenador acadêmico do MBA de Gestão Empresarial pela FGV, doutorando em estratégias na FGV, mestre em competitividade de varejo pela FGV, especialista em Global Management pela Hotman, School of Management de Toronto, graduado em Física pela Mackenzie. E aí, um currículo aqui que maravilhoso, dispensa, né, qualquer outra pré-definição aqui. Sandro Menelli, professor da FGV, por favor, conosco ao palco. Seja bem-vindo, Sandro. Bom, pessoal, o mais importante, eu não falou que sou corintiano, tenho 5 filhos. Tem 2 coisas que eu conto quando eu quero chocar. Uma ele já falou, né? Como é que um cara foi estudar física e depois foi passar a vida empilhando lata, tomate, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. E a outra é ter 5 filhos. E o cara fala, não, aquele cara que tem 5 filhos ali, ó. Então, assim, é uma referência. Hoje os filhos estão todos grandes, a gente tem 2 cachorras, 2 cachorrinhas adotadas. Bom, o que a gente vai falar hoje aqui, né? A gente vai falar e vai tentar discutir um pouco, deixar um tempinho para perguntas, para a gente falar um pouco sobre empresa, como a maioria das empresas de vocês, empresa de dono, muitos de vocês são empresas que têm dono, então a gente vai falar de sucessão e como é que esse bicho pega em transformação. Porque são 2 coisas que as empresas familiares têm um pouco de dificuldade de debater, ou de falar abertamente. Sucessão e tudo que é transformação. Essa palavra transformação é uma palavra que parece que dói. Não dói, mas parece que dói, né? Então, eu acho que é importante a gente começar com uma frase, né? Dizer o seguinte, que as famílias empreendedoras, elas moldaram, elas fizeram o passado e vão fazer o futuro. Mas hoje o futuro é diferente do futuro de ontem. E eu acho que isso não é uma novidade para cada um, para nenhum de nós. Porque cada geração que a gente está, a gente sempre acha que o futuro que a gente está vivendo é o futuro mais avassalador, é o mais complicado. Mas vocês imaginam, na virada do outro século, não do século XX, do século XIX para o XX, porque, só fazer um pequeno rollback aqui. A gente fala que, puta, hoje o cara que não souber IA vai estar desempregado. Mas você imagina se no outro século você fosse um cara que era um charreteiro, um carroceiro. Aí o que você ia fazer? Ou se você era daqueles caras no final dos anos 1800 que ficava acendendo antes da lâmpada elétrica, ficava acendendo iluminação pública, que era lamparina, e geralmente era gordura de baleia. O que a gente ia fazer? Então, isso é o que a gente está sempre vivendo. Mas a nossa época de trabalho, de geração de capital, de geração de patrimônio, de conhecimento, tem os nossos desafios. Então, talvez o principal desafio aqui é a gente sempre olhar para frente e achar que o negócio precisa de um cuidado diferente. Bom, isso aqui a gente já falou, então não vou perder muito tempo com isso. Talvez a única coisa que a gente não falou aqui, que eu também era professor de ESG, instrumentos de compliance ESG no MBA da USP. Hoje, eu acho que 60% a 65% do meu tempo é como conselheiro, deixei de ser executivo quando eu voltei da minha segunda vez em Angola, em abril de 24. Então, hoje eu estou em 6 conselhos, e pro bono eu sou presidente do conselho do mestrado da FGV. Então, assim, 6 conselhos já me dá bastante tempo, porque são 3 em Minas, 1 em Fortaleza, 1 no interior do estado de São Paulo, e 1 só é na capital. Então, o meu foco hoje é meu 60% a 65% do tempo como conselheiro de empresa, conselheiro profissional, e os outros 35% está na FGV. O que a gente vai refletir hoje? Como é que a gente pode preparar as famílias da nossa empresa para um futuro que é digital, vocês sabem disso melhor que eu, que é muito rápido e é muito mais exigente. Uma coisa que eu acho legal é comentar aqui, né? Não sei se está na cabeça de vocês ou se isso estava na cabeça de vocês. 70% das empresas, isso aqui é uma pesquisa da PwC, elas não chegam, não passam na segunda geração. Ou seja, só 30% passam para a segunda geração. E uma coisa interessante é que só 12% passam para a terceira geração. E o que eu acho que a gente deveria refletir sobre isso é o seguinte, uma empresa que ela chega da primeira para a segunda geração, imaginando que uma geração vai entre 30 e 40 anos, como modelo de negócio ela já prosperou. Então é uma coisa que vocês deviam estar se perguntando aí, quantas das empresas de vocês
que já receberam investimento pré-seed, seed, série A, série B, tem gente que já fez até abertura de capital, etc., e que não vão sobreviver. Não vão sobreviver. E por que elas sobrevivem? Por que elas não sobrevivem? Porque o negócio é ruim? Não. Porque a gente não tem competência técnica? Não. Porque não tem mercado? Não. Porque não tem cliente? Não. Porque a gente não se prepara para a governança da nossa empresa. Isso é uma pena? É uma super pena, porque a maior dificuldade que a gente vê hoje em dia, sei lá, eu vou dar um chute para eu ter uma certeza disso, mas certamente alguém vai ter um número melhor que eu, pode me ajudar. Mas eu acho, cara, assim, que de cada 50, 100 empresas, uma vinga. Não dá uma dó essa empresa vingar? E da primeira para a segunda geração, só 30% dessas passam? Sabe aquela sensação quando vocês entraram na faculdade, que do primeiro para o segundo ano, só ficou 20% que foi para o segundo ano, os outros 80% ou foram embora da universidade ou não terminaram? É um pouco isso. Só que aqui é uma opção um pouco mais difícil, porque quando você não prospera da primeira para a segunda geração, significa que você já trabalhou e já ralou ali 30, 40 anos, pessoal. Bom, um outro ponto, esse também eu acho que é mais afeito a todo mundo, é que, nessa mesma pesquisa, 85% dos entrevistados falam assim, não, transformação digital é uma prioridade. Mas menos de um terço sabia o que ia fazer claramente com essa conversa. É mais ou menos a gente dizer o seguinte, olha, eu tenho um problema para resolver. Puxa, que legal. Como é que vai resolver? Aí eu vou ver isso depois. No mundo dos negócios, procrastinar, na maioria das vezes, significa não vai ter amanhã. Quais são os problemas típicos que levam a gente a ter esses dois pepinos? Não passar a segunda geração e também ficar procrastinando. Bom, em relação à sucessão, é a sucessão mal planejada. Eu não sei se alguém já viveu esse problema por aí, mas uma sucessão para dar certo, vocês vão achar até exótico o que eu vou falar, mas ela, para dar certo, ela deveria ser estabelecida, ou começar um processo, pelo menos, uns 5 anos antes do momento que você quer que a sucessão aconteça. Aí você fala, Sandro, como é que eu vou saber? Você não vai saber. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Por que que a maioria dos carros da gente tem um step? Se hoje quase mais nunca você vê pneu furando. E quando fura, você dá liga para Porto, o cara vem trocar para você. Mas os carros continuam com step. A gente nunca sabe quando vai furar no meio da estrada e o cara da Porto não está lá. Ou você nunca sabe quando você vai pegar um pedregulho e vai furar o pneu. Então, se a sucessão ela não é planejada, é como se o seu carro não tem um step. Aí vou voltar na mesma discussão. Mas como é que eu começo? Quando eu começo? Pessoal, existem sinais para isso. A gente vai ver um sinal daqui a pouco, mas existem sinais. Agora, grosso modo, quando é que você começa a falar de pensar em sucessão? Quando na família alguém começa a dar mostra de quero tirar mais férias, esse fim de semana eu não vou trabalhar. Não esperem acontecer o imprevisto. O segundo ponto que tem a ver com isso é que, em geral, o conflito das gerações, e conflito de geração também não é um assunto novo, não é da nossa geração, que eu sou baby boomer, não é da geração de vocês, são bem mais jovens do que eu. O negócio sempre existiu, sempre existiu. Mas isso dificulta, porque sempre o cara que é o líder da empresa, não importa se você era um pai ou era um dono, era a primeira geração, os anos 70, 80, 2000, 2020, você sempre acha que seu filho não está preparado, que ele não entende do negócio, que ele não vai se dar bem, etc. Então, esse conflito de geração faz, normalmente, que ou o filho se desinteresse, o herdeiro se desinteresse por tocar o negócio, porque ele acha que, porra, meu pai não vai deixar eu trabalhar, ou o pai fala, meu filho não está preparado. Em geral, pessoal, o correto está no meio, né? Tem gente que não se prepara adequadamente, é verdade, mas tem muita liderança, muito fundador, que não dá o menor espaço para o filho prosperar. Aquela história de que o fruto sempre cai perto da árvore, não sei se é uma boa. Pode cair perto da árvore, mas às vezes o negócio, o fruto era ter caído mais longe para ter mais chance de germinar, brotar num outro terreiro. E o terceiro ponto é que, puxa vida, né? Por que a gente não se prepara para os planos de transformação, seja digital, seja qualquer outra transformação? Principalmente porque a gente também tem muita resistência à tecnologia. Eu sei que isso não é o caso de quem está nessa plateia, mas acreditem no que eu estou falando. Esse recorte que está aqui é um recorte super selecionado. Vocês não são o recorte médio da população brasileira. Não são. Vocês, para estar num evento desse, vocês já são um recorte conectado na tecnologia, conectado no mundo da manhã, conectado no futuro. Esse não é o mundo normal aí fora. Não é, garanto para vocês. Façam o teste. Peguem aí 10, 20 pessoas do círculo de vocês que não são diretamente conectados com esse mundo que vocês habitam e comecem a fazer umas 2, 3 perguntas para ver se os caras vão saber.
Quem são os caras que estão prosperando não sei aonde, quem é o cara que é o CEO da empresa de chip não sei o quê. Não vão saber. E não tem nada de errado de não saber. Isso não é problema. É só que a gente tem que entender que esse é um típico pepino que leva a gente ter problema de fazer uma sucessão planejada ou de fazer uma transformação, seja ela digital, seja tecnológica, qualquer transformação, porque sempre tem resistência. Bom, quais são as vantagens? Que daqui a pouco eu vou falar dos pepinos, das desvantagens, né? Se você tem uma empresa familiar. Aparentemente, as grandes vantagens de você ter um negócio que fica dentro da sua família, e por que isso aqui é importante? Porque uma das maneiras de vocês crescerem é trazer um sócio investidor, trazer um fundo investidor, trazer um sócio estratégico, ou trazer um outro cara de fora que às vezes ele só quer fazer investimento nessa tecnologia porque ele acredita em você. Mas se você mantém a empresa debaixo da asa, com essas características, a primeira coisa que normalmente tem de benefício é que a gente tem especialização naquilo que a gente faz. Porque a empresa começa focando numa coisa só e geralmente ela só vai diversificar na segunda, terceira geração. Eu sei que não é o caso também de gente que está aqui. Tem muitos de vocês, principalmente quem é investidor, investe em 5, 6 startups simultaneamente, às vezes até em 10 simultaneamente, está fazendo negócios os mais díspares possível, desde que tenha algumas características de disrupção, de inovação, de volume, etc. Mas especialização em um negócio é uma vantagem. O segundo é a visão de longo prazo. Em geral, o dono tem uma visão de longo prazo, porque o executivo tem uma visão de mais curto e médio prazo, porque ele é executivo, ele é empregado. Isso é uma vantagem? Eu acho que é uma vantagem, se bem utilizada. O terceiro é que o empreendedor, e aí muitos de vocês que são empreendedores, sabem o que é ter uma cultura forte, uma cultura de empreendedorismo, uma cultura de liderança, ou uma cultura de controle de custo, não importa a cultura que seja, mas vocês sabem o valor de ter isso. E depois, o DNA do fundador da empresa, o DNA do dono do negócio, é o que vai dar o ritmo da música, é o batedor de bumbo. Por isso que gera uma cultura forte, e por isso que, voltando no que a gente falou atrás, tem ruptura da primeira para a segunda geração. O da segunda para a terceira geração tem mais ruptura ainda. Pô, mas a família, ela não tem o mesmo DNA? Pessoal, isso é mais fácil vocês falarem no discurso do que na prática. Eu não estou falando de coisas éticas, que normalmente esses traços a gente traz da família. Eu estou falando de quantos de vocês aqui que não são exatamente aquilo que o pai de vocês queria que vocês tivessem sido. Um monte. Vocês viram eu falar no começo que eu sou físico, né? O que você acha que meu pai falou quando eu falei para ele que eu ia estudar física? Ele falou, mas você estudou tanto, você não consegue passar em mais nada na faculdade? O segundo ponto, ele falou, eu vou te sustentar a vida inteira, você vai morrer de fome. Pessoal, vou ficar de lado aqui, ó, pela minha barriga, vocês viram que eu não estou morrendo de fome, né? Não estou morrendo de fome, estou com 61, não morri de fome até hoje. A chance de eu morrer de fome existe, mas é baixa. O outro ponto é ter comprometimento com o negócio e lealdade com a família, lealdade com o negócio. Isso é empresa de donos, tem bastante benefício nisso. Flexibilidade e agilidade, eu acho que isso é óbvio. Bom, é óbvio, mas deixa eu fazer uma qualificação aqui. Quando a gente já está na primeira geração, não tem 2 irmãos, ou na terceira geração, que a gente chama consórcio de primos concorrendo, geralmente é flexível e é ágil, porque é o dono tomando a decisão. Ele é o líder, ele é o fundador, então ele faz aquilo que ele acha que é o melhor. Tem identificação com o seu negócio, com a marca, e tem uma flexibilidade financeira. Você pode investir ou não o seu dinheiro, pode trazer uma decisão que não depende de muitas pessoas. Em geral, a flexibilidade financeira ela existe, mas o funding não é muito fácil de arrumar. Isso é um outro pepino, são coisas distintas. Você ter flexibilidade para decidir como é que você investe, se sobrar dinheiro, ou se você quiser atrás captar o dinheiro, não quer dizer que necessariamente você vai achar o dinheiro lá para captar. Bom, quais são os riscos, então? Eu já falei das coisas boas, né? Tem um cara que tem essa frase, esse cara chama Alan Barker, ele escreve sobre tecnologia, mas ele escreve sobre negócio também. E ele fala que, vocês já ouviram um trocadilho de uma peça, as famílias são de Vênus e os negócios são de Marte. É quase que dizer o seguinte, pô, Sandro, isso é o contrário de tudo que você acabou de falar, cara. Você acabou de falar que as coisas andam junto, que a família prospera, porque ela tem a cultura, tem o DNA, etc. Pois é, mas em algum momento pode ter esse descasamento. O que são os pepinos, então, os riscos? Primeiro é a redução da riqueza. Como é que uma empresa ela diminui a riqueza? Só porque ela quebra? Não. Quem se lembra da matemática aí, o que é uma PA e o que é uma PG, em geral o negócio cresce numa progressão aritmética e a família cresce numa progressão geométrica. Isso por si só é suficiente para saber que muitos negócios de vocês aqui da segunda para a terceira geração vai dar ruim se ele não escalar. Porque não vai ter dinheiro para todo mundo comer. Então isso é um negócio que não é um problema, é uma característica. Pode acontecer outro tipo de redução? Pode. Você é dono da empresa e o casal se divorcia.
Ou a segunda geração, o irmão resolve vender a parte dele para montar outro negócio, da diminuição da riqueza. O outro, que podia ser um corolário do primeiro, é conflito familiar. Nem sempre a família se ama. Seria bom. Mas eu canso de ver empresa que tem prosperidade e a família nenhuma prosperidade. Eu também já vi o inverso. Família que se ama tanto que abre mão de tomar algumas decisões para o negócio quebra. Então, de novo, o melhor é o caminho do meio. Outro ponto é que nem todo mundo na família tem compatibilidade com o negócio. Vocês cansam de ver, eu sou conselheiro de várias empresas, poucas são as onde os filhos estão lá. A maioria virou médico, a maioria virou engenheiro, a maioria está no mercado financeiro, a maioria não está seguindo os passos do pai. E também não tem nada errado disso. Outro risco de comportamento, pode ter gente que não tem comportamento adequado para tocar o negócio, ou segunda, terceira geração. Falta de profissionalização. Eu não gosto de usar muito essa palavra profissionalização, porque dá a sensação de que empresa familiar não é profissional. É uma bobagem. Você vê uma empresa como a JBS, como a WEG, como a Walmart, como a Gerdau, como a 3M, como a Maersk, dizer que isso aí não é profissional? Tem empresa que está há mais de 100 anos aí, como é que não é profissional? É profissional, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a empresa com essa visão de profissionalizada que eu quero dar aqui, é a empresa que entende que não é só porque eu sou filho do dono que eu tenho competência para tocar um negócio de 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões. O cara profissional levanta e fala, mano, cara, eu sou dono, mas eu não sei tocar. Vou botar um cara para tocar no meu lugar. Não tem nada de ruim. Eu acho que não tem... O rapaz não deixou de ser herdeiro de Itaú, deixou de ser herdeiro, né? Ele continuou herdeiro e não foi ganhar o Oscar lá. Não tem nada de errado, o cara ainda ganhou o Oscar. Cara. Quantas pessoas no Brasil já ganharam um Oscar? Então, não tem nada de errado. Mas ele teve, não sei se um misto de desejo atendido, coragem, etc. Ele fala, eu não nasci para ser banqueiro, cara, nasci para ser cineasta, não tem nenhum problema. Bom, da sucessão mal planejada, a gente já falou. Um outro problema é você ter uma gestão onde você não se baseia em meritocracia, em resultado positivo ou em falta de resultado, mas você tem uma política de consequência. E o meu filho é o cara que tem tudo, e o meu primo, o meu sobrinho tem tudo, e os caras de fora, os inimigos à lei. Bom, você pode ter acesso limitado ao capital externo, isso tem um pouco a ver com o que a gente está discutindo aqui. Se você tem um problema de governança, a governança da sua empresa não é boa, as estruturas não são organizadas, a gente não sabe claramente como é que os cálculos, os resultados são apurados, a gente não sabe claramente como é que é escriturado, como é que os impostos são pagos, provavelmente, um dia, se for precisar pedir dinheiro no banco, é igual algum de nós aqui, que quando foi pedir dinheiro para comprar o primeiro carro, o cara falou, mas você tem um olerite de 3 meses aqui, como é que você quer que eu te empreste dinheiro para você comprar esse carro financiado? Então, isso acontece com as empresas. Às vezes, empresas muito grandes, o nível de governança e formalização é tão... Eu estou falando de grande mesmo, de centenas e milhares, centenas de milhões de faturamento. O nível de desorganização de governança é tão alto, ou seja, o nível de governança é tão baixo, que na prática, o que acontece? Na prática, a empresa não tem acesso a capital, mesmo tendo um excelente negócio. Então, isso é um cuidado que vocês precisariam tomar. Bom, ruptura familiar... Isso pode acontecer, como eu falei lá, alguns motivos, e não necessariamente a ruptura é uma ruptura definitiva, pode ser uma ruptura do tipo, eu não quero seguir isso, eu dar minha parte em dinheiro, vou vender minha parte, vou vender para um terceiro. Isso se não tiver nada escrito numa relação, nos documentos de relacionamento da família, é um risco danado. Então, o de vocês que é fundador, quando for ter outras gerações, pensam que vocês vão deixar escrito. Porque hoje em dia tem empresa colocando no protocolo de família acordo de namoro. Porque muitos de vocês jovens aqui estão morando junto com o seu par e não tem nada escrito. E acordo de namoro é uma coisa que a justiça já está aceitando. O cara vai morar na mesma casa, às vezes você põe ele até para fazer um bico na empresa, etc. É a namorada do filho, namorada da filha, etc. O cara depois ele consegue provar uma conexão estável e tem problema. Bom, falta de governança já falei bastante, e tem gente que a família fica dependendo tanto dos dividendos, e não consegue sobrar dinheiro para reinvestir. Todo o dinheiro ela saca, põe no bolso, seja para comprar helicóptero, seja para comprar lancha, seja para ir para Disney, seja para sobreviver. Bom, vou falar rapidamente de sucessão mal planejada, que eu acho que isso talvez seja o pepino. Mais importante, pessoal, como eu falei com a história de falar de 5 anos antecipadamente, que sucessão não é uma coisa que acontece, não é uma foto, sucessão é um filme. Por isso que eu falei que tem que ter muita antecedência. Os aspectos críticos primeiro, você tem que querer preparar a próxima geração para suceder você, ou seu primo, ou se você não quer assumir, o seu irmão, etc. O segundo, como eu falei, a gente precisaria ter um protocolo de família escrito. O que a gente quer
para a gente não deixar para decidir aos 48 do segundo tempo para que time eu torço. A gente deveria fazer isso com antecedência. O que tem que estar nesse protocolo? Quem entra, quem sai, se eu vendo, para quem eu posso vender, como é que eu distribuo dividendo, quanto que eu tenho que guardar, quem é que aprova a decisão de investimento, quem é que aprova a decisão de vender a empresa inteira, etc. E separar a propriedade de gestão, que é uma coisa que a gente vai precisar falar um pouquinho mais à frente. Então, se eu imaginar um gráfico, né, de contribuição do cara que está mandando na empresa, não importa a geração aqui, no tempo, é mais ou menos assim. O ciclo da liderança, como tudo na vida da gente, tem um pico e cai. Não necessariamente cai porque você está com idade, cai porque você se desinteressa, cai porque você quer fazer outro negócio na sua vida. E se a gente colocar um sucessor naquele ponto, provavelmente não é o ponto ótimo. Porque quem está mandando ainda tem caminho ainda de otimização de entrega no tempo. Você vai botar um cara antes, você vai pôr antes do tempo. O ideal seria aqui, mas a gente não tem essa mágica. Como é que eu sei exatamente no momento em que o Sandro que está mandando no negócio vai deixar de ser competente, vai começar a declinar na performance, eu vou trocar? Não dá para saber. Por isso que sucessão é um processo. E se você deixar para fazer aqui, já está tarde. Muito eu vejo aqui, e eu já assessorei a empresa, que o dono não queria passar o... Sabe quando quer largar o osso? Não queria passar o bastão para os filhos? Ninguém vai ficar esperando, cara. Porque hoje em dia a gente morre com 90 anos. Quando você morre com 90, seu filho está com 65. Você vai esperar até os 65? Outro dia eu vi uma piadinha. Eu vou tentar mais ou menos dividir com vocês aqui, que ilustra bem essa história do 65, né? O cara fala assim, puxa vida, né? Eu e minha mulher estamos desempregados, morando na casa da minha avó, porque nós estamos desempregados. Cara, minha mãe morreu, uma coisa trágica no acidente. Agora minha avó morreu e o meu pai, com 73 anos, vai ter que voltar a trabalhar. Só assim, puxa, que coisa desgraça, né? Assinado o príncipe William. Então, assim, nem tudo é uma grande desgraça, né, cara? Porque tudo que eu falei é verdade, mas se de repente o seu pai é o rei da Inglaterra, mesmo voltar a trabalhar com 73, não deve ser tão ruim assim. Mas você não sabe quando é que seu pai vai ter que trabalhar aos 73. Mas como provavelmente aqui ninguém é herdeiro de alguma família nobre da Europa, eu acho que é melhor a gente cuidar da sucessão. Então, pessoal, uma dica é começar a falar desse negócio antes que seja necessário. Você falar do step do carro quando o pneu furou, tem chance do step estar lá e não estar calibrado e estar murcho. Tem chance de você não achar o macaco, tem chance de você não achar a chave de roda. E se você não tiver a Porto Seguro, aí você está ferrado mesmo. Não ganha nada a Porto Seguro, não tem jabá não. Bom, propriedade versus gestão, que eu falei lá que separar, né? Isso é um negócio muito importante, porque é o seguinte, pessoal, no começo da empresa, está tudo misturado lá. A família está lá, a propriedade, quem toma conta, mas conforme a gente vai avançando, essas coisas vão se separando. Por quê? Porque no caminho da governança, no começo está tudo concentrado na figura do fundador. Conforme anda, cada círculo desse tem suas regras, suas normas, seus valores, etc. E é importante você se enxergar, se você é dono da empresa, se você está na intersecção no meio lá, que você é da família, também é dono e está na gestão, de repente você é só um executivo, está na gestão, você é da família, mas não tem nada a ver com o resto, não trabalha na empresa, se quiser ser um primo distante, ou você é um acionista, está na propriedade, mas também não manda, é um acionista que não é da família. Por quê? Porque tudo isso gera valor, mas quanto mais isso aqui fica mal explicado, maior é a confusão. É a mesma esquizofrenia que nós temos com nós mesmos quando a gente fala sobre o Sandro. Tem o que o Sandro acha que ele é, tem o que o Sandro é visto pelos outros e tem o que o Sandro é de verdade. Então, a gente tem sempre esse misto. Quanto mais os 3 círculos da gente mesmo, né? Entre o que eu sou, o que eu penso que eu sou e o que os outros me veem, quanto mais distante for, mais esquizofrênico. O negócio não é que quanto mais afastado, pior. Não é isso. É se você não souber em que lugar você está. E por que esse círculo? Esse círculo é muito famoso. Por isso eu resolvi trazer aqui esse modelo dos 3 círculos, né? Mas isso aqui é porque as empresas, elas não quebram só, pessoal, porque elas... Epa, perdão. Elas não quebram só porque elas têm um problema aqui, ó. Ah, eu não sei gerir o caixa, eu não sou disruptivo, não é isso. Em geral, se você vive essa barreira da primeira gestão, o bicho normalmente está aqui, ó. Quando pode estar aqui na propriedade? Quando você traz um sócio, que é um sócio investidor, que não tem nada a ver com aquilo que você quer. Ou que ele tem, a melhor coisa que ele tem é dinheiro barato, o resto ele não tem nada a ver com você. Aí pode dar um problemaço. Bom, em relação à transformação, né,
Por que a gente precisa se transformar? Por que a gente tem que se adaptar ao futuro? Porque, cara, muda tudo. O cliente mudou, o mercado mudou e o talento das gerações mudou. A maneira de encarar o talento de vocês mudou. A maneira de vocês serem avaliados mudou. A maneira do negócio ser avaliado mudou. E muda tanto, numa velocidade tão grande, que se a gente falasse um pouco antes da pandemia, que ainda tinha muito dinheiro, qualquer coisa com um cara de mais ou menos interessante, tinha dinheiro para vocês investirem. Depois secou. Não adianta ir lá fazer um pitch bonito de 5 minutos e contar uma história de volume. Não adianta só ter um MVP também que também não fica em pé depois de um ano. Porque os caras cansaram de pôr dinheiro, não tem dinheiro. Perdão, pôr dinheiro e não ver dinheiro. É só entender que se tudo mudou e a gente não mudar, tem algum negócio errado. Tem um super negócio errado aí. Bom, transformação não é só tecnologia, é mentalidade. Eu diria que é muito mais mentalidade do que qualquer outra coisa. Tecnologia é um negócio que nos acompanha todos os desafios, a vida inteira. Eu sou da geração, não é o caso de vocês, que nunca tinha visto uma televisão a cores na vida. Nunca tinha visto um celular na vida. E já achava estranho como é que aparecia uma imagem numa televisão. Mas hoje a gente pega o celular, a gente não para pensar. Como é que você acaba de mandar um WhatsApp aqui, o cara está lá nos Estados Unidos, já recebeu, cara. Você não conseguiu nem espirrar, o cara já recebeu. Bom, não importa se a gente não sabe como a tecnologia existe ou como a tecnologia se desenvolve. O importante é que, para saber usar, a gente tem que ter mentalidade aberta para querer usar e tirar o melhor benefício. Como é que eu vou alinhar, então, falar de sucessão, que eu estou falando, da importância, e falar de transformação? Bom, tem 3 caminhos práticos aí, né? Primeiro, é educar a geração na sua família ou no seu negócio que está vindo para ser líder digital. Isso é mindset. Não é se deixar e falar para o cara assim, a nossa empresa é analógica, vamos deixar de ser analógica, vamos virar digital. Eu sei também de algumas empresas de varejo que tentaram fazer isso com uma forçada de barra e também não funciona, porque a empresa tem uma cultura, ela tem um DNA, não é só top-down. Você tem que preparar o líder, mas depois o líder tem que preparar os liderados. O segundo ponto é você não perder de vista a experiência e você também não abrir mão das novas gerações que vão trazer o espírito do novo, da inovação, da disrupção e etc. Bom, talvez por último, se a gente achar que falta dentro de casa alguém que nos ajude a resolver isso, é trazer gente de fora, e a gente precisa também ter abertura e desprendimento de espírito para dar lugar para quem traz competências que a gente não tem. O que são as ferramentas que eu posso ter? Posso ter um conselho de família, para discutir o que a família quer da empresa, ter um conselho de administração, um conselho consultivo que ajuda a gente com gente de fora, posso trazer gente que traga dinheiro e traga dinheiro de fora em geral, atrelado ao dinheiro. Vem governança, porque vem o nível de exigência. Então, são algumas das ferramentas que a gente poderia utilizar. Pessoal, para fechar isso aqui, eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte, né? Sucessão precisa ser planejada. A segunda mensagem é que transformação é uma coisa inevitável. E talvez, por último, né, que as famílias que combinam a tradição da competência do saber fazer e do DNA da família, que se confunde com o DNA da marca, com a característica de ser inovador, são os caras que vão ser protagonistas do futuro. Isso é uma combinação que aqui no papel, no PPT, é fácil de fazer, mas lá no Excel é mais difícil de acontecer. Mas se vocês não se preocuparem com isso, a chance de vocês estarem na estatística é grande. Daí, vou deixar um call to action aqui, né? Que a melhor forma de você olhar para o passado, ter orgulho dele e honrar, é se preparar. Então, a gente precisa começar hoje essa conversa. Hoje. Né? E aí, assim, minha última frase é: as famílias empresárias que liderarem a mudança hoje são as que vão deixar um legado amanhã. Quem não se preocupar no liderar a mudança hoje, não vai ter amanhã. Então, bom, era isso. Eu tinha 2 minutos e 30 para acabar, acabei nos meus 2 minutos quase. Então, a gente tem um tempinho para, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, quiser saber por que o Corinthians perdeu de 4-0 ontem, como é que é sustentar 5 filhos e 2 cachorros, eu estou aqui para isso. Salva de palmas, pessoal, professor Sandro Benelli. Muito obrigado pelo convite. Dani é amigo de longa data, já trabalhamos junto em outros carnavais, tem outros amigos que já trabalhei junto aqui. Encontrei um amigão ali, legal te ver, Ricardo, prazer te ver. Muito obrigado por
por me ouvir até agora. E depois, pessoal, se alguém quiser falar comigo, é fácil me achar no LinkedIn, eu respondo todo mundo, não talvez na velocidade que as pessoas queriam, mas eu respondo todo mundo, me acha no LinkedIn, conecta lá. É Sandro Benelli, LinkedIn, / Sandro Benelli, é fácil de achar, tá bom? É difícil fazer pergunta para um palestrante tão eloquente, mas eu tenho algumas aqui e vou provocar vocês a fazer pergunta também. Sandrão, é o seguinte, cara, o Sandro, para quem não sabe, é meu professor, né? Eu abri o fórum hoje de manhã, dei vários dados aqui. Uma das coisas que a gente provocou bastante o pessoal falar o quão a digitalização está vindo, tal coisa que você colocou aqui no teu discurso. Uma pergunta que eu tenho, existem empresas que têm 150 anos de história. Assim, o que você vê de boas práticas, o que essas empresas fizeram de mais certo para conseguir ler as tendências de mercado, se adaptar e terem essa longevidade toda? Bom, eu acho que assim, tem duas grandes coisas aí para responder. A primeira é ter um alinhamento dos interesses da família com os interesses pessoais. É a gente não se iludir que, ao longo do tempo, é natural que os interesses mudam. Você casa muito jovem, é natural que dali 5, 6, 10 anos as pessoas não tenham mais o mesmo interesse e se separem. Não tem nada de errado nisso. Então, com a empresa e com a família pode acontecer a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é o alinhamento. Agora, só o alinhamento faz a gente perpetuar? Não. Pessoal, criaram uma expressão que parece um palavrão, mas que eu acho que é o que faz essas empresas prosperar. Eu vou falar o palavrão. Na linguagem atual da administração, a gente chama de ambidestria. Alguém já escutou isso? Ambidestria vem de escrever com as duas mãos. Mas ambidestria no campo da gestão é como é que eu faço para ter um olho no presente, porque eu tenho boleto para pagar, e ter um olho no futuro, porque o futuro chega, se eu não olhar para o futuro me atropela. Uma das piadas que a gente conta em estratégia é que o grande risco da sua empresa não é você fazer coisa errada, não. Você ficar muito tempo fazendo a coisa certa, porque te dá a sensação de que você é infalível. Então, esse é o segundo ponto, né? Você precisa ter um olho naquilo que te faz pagar o boleto, porque tem conta para pagar hoje, tem fluxo de caixa para cuidar, tem resultado, tem o banco batendo na porta. Mas como é que eu olho no futuro? Então, essas empresas que conseguem ter alinhamento do interesse da família, com alinhamento do negócio, e dentro da política do negócio, ter tempo para olhar o futuro. E talvez não é meio a meio, não. É tipo assim, 60% a 70% presente e 30% futuro. Porque meio a meio não dá para pagar a conta. Essas empresas todas, você vai atrás, cara, são empresas que elas podem não ter um negócio inovador. Falar, mas a Maersk tem um negócio inovador, fica transportando para cá e para lá. Pode não ser inovador o negócio, mas a maneira de você procurar seu cliente, de você ofertar seu serviço, de você reduzir seu custo, pode ser inovador. Não é só ter tecnologia disruptiva. Eu vou fazer um disclaimer aqui, eu nem gosto dessa palavra, tá? Tem um texto que, só para deixar vocês aqui chateados ou felizes, assim, tem um texto de Harvard que diz que o Uber não é disruptivo. E quem quiser depois me escreve lá no LinkedIn, eu mando o link do texto, aí vocês leem e vão ficar felizes ou bravos. Não é mesmo, não é mesmo. Não é. Mas é que tem muita gente, quando você fala isso... Porque, o cara fica bravo, né? Porque virou se não for disruptivo... Pessoal, a evolução é um negócio que é o comum, entendeu? Revolução é a exceção. O processo de inovação e melhoria evolutiva é o comum. O processo de evolução disruptiva é o incomum. Então, todo mundo quer virar unicórnio, mas isso aí é mais difícil. É melhor a gente fazer o feijão com arroz e ganhar dinheiro e ficar bem. Esse cara que você tá falando, o cara que escreveu esse texto chama-se Clayton Christensen. Ele foi o cara que definiu disrupção digital, já faleceu, professor de Harvard, e é um cara que eu estudei um tempo, enfim. Ele fala isso mesmo, que o Uber não foi disruptivo. E quero saber por quê depois. Perguntas, pessoal? Não? Sandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Salva de palmas, pessoal.